Diz assim o texto sagrado, Mateus 27, a partir do 45, e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, digam vocês, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou-a em vinagre e pondo-o na cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando em alta voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, vocês, vamos lá? Vamos dizer outra vez, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mais uma vez, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Recline a tua cabeça. Eterno Deus e Pai que habita na luz inacessível da glória, mas habita também, ó Deus, no coração do contrito e quebrantado para vivificar, como diz a tua palavra em Isaías 57. E contrito e quebrantado é todo aquele que olha para o Calvário e reconhece que aquela cruz era nossa, era minha, era de cada um de nós e não de Cristo. Mas Ele tomou o nosso lugar. Ó Deus, e nós entendemos isso pelo Teu Espírito Santo e abrimos nosso coração e o Senhor fez em nós morada. Nós te damos graça pela cruz, nós te damos graça por Jesus, te damos graça porque Ele veio, porque morreu e porque a morte não lhe pôde deter. E Ele triunfou sobre os principados e sobre a morte. Voltou aos céus e nos deu promessa que voltaria. E mesmo antes de voltar, estaria conosco todos os dias. E nós te louvamos, ó Pai, e pedimos que nesta hora o Senhor digne-te em revelar a tua palavra, além da letra, trazendo ao nosso coração edificação e fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da tua palavra. Para que com a fé, ó Deus, elevada, possamos, ó Deus, pleitear no tribunal da tua graça nos céus e alcançar aquilo que já está planejado por ti para liberar sobre nós, dentro do teu propósito que, ao começar em nós uma boa obra, vem aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus, para que um dia possamos estar semelhante ao corpo de Cristo junto a ti. Por tudo isso nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Há um versículo que eu gosto muito, que ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. Você já é, eu já sou filho de Deus. Mas somos filhos de Deus ainda com este corpo mortal, sujeito à fraqueza, à doença, a cansaço, aos intempéries da vida. Mas o texto diz, ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque quando Ele se manifestar, referindo-se a Cristo na sua volta, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Quem tem essa esperança, purifique a si mesmo, assim como Ele é puro. Louvado seja o nome do Senhor. E por que seremos semelhantes a Ele? Porque a palavra diz que a trombeta soará. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Receberemos um corpo imortal, perfeito, semelhante ao dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem essa esperança, diga amém. Eu quero pregar nesta manhã, subalterno ao tema, a confissão do centurião. Essa confissão do centurião, amados, aparece em 3 dos 4 evangelhos. Há uma expressão na teologia chamada evangelhos sinóticos, que é quando um texto é comum em mais de um evangelho. Esse texto é comum em 3 dos evangelhos, apenas João não citou a confissão do centurião. Então, se o Espírito Santo, que é o autor da palavra, inspirou 3 dos 4 escritores para colocar, porque isso não é coisa pequena, é coisa grande, importante observarmos. E nesta manhã eu quero falar da confissão do centurião. Amém?
Centurião, amados, era um título bélico dado por Roma àquele comandante, capitão de 100 homens. Então, capitão de 100 homens era centurião. Então, geralmente, todo capitão de 100 homens, ele tinha um capitão mais 100, 101, para qualquer destacamento, qualquer missão. E para aquele evento, nós estamos numa semana pascual, onde lembramos, o mundo, porque nós lembramos isso todo dia. Todo dia para nós é Páscoa, todo dia para nós é essa meditação, todo dia pensamos em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, na sua vinda, em tudo que Ele é. Transpiramos isso, respiramos isso, 365 dias por ano. Mas o mundo para um pouquinho, nós vemos nos noticiários, em todo o mundo, homenagens, passeata, procissões do fogaréu, e o mundo lembra um fato histórico, embora eles não trazem para a vida, porque a beleza está em trazermos para a nossa vida, em fazermos partes desses eventos, entendermos que a cruz não era de Cristo, mas era nossa, que Ele tomou o nosso lugar, a salvação é substituição. Entendermos esse propósito e deixarmos o Espírito Santo de Deus nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas essa semana é a semana que o mundo para. Hoje é o domingo de Páscoa, o domingo que se comemora a ressurreição, e nós trazemos uma palavra temática nesta manhã. De sorte que foi colocado por Roma um destacamento de 100 homens com um capitão para guardar e conduzir aquele evento de tortura e morte daqueles condenados, a saber, Jesus chamado Cristo, e 2 malfeitores com ele, um malfeitor da direita que era chamado Dimas, e o malfeitor da esquerda que é chamado Gestas. Talvez você nunca viu esse nome na Bíblia, de onde o pastor Daniel tirou isso. Na verdade, o nome Dimas e Gestas está no Evangelho segundo escreveu Nicodemos, que não é canônico, é apócrifo. Então, todo livro, os livros canônicos que tem na Bíblia, aqueles considerados pelos 70 homens usados por Deus que se dedicaram a selecionar o Novo Testamento, colocou aqui os livros considerados inspirados. E outros livros que são históricos foram considerados apócrifos. A palavra apócrifos é chamado oculto, escondido ou velado. Esse texto foi cunhado por Jerônimo. Jerônimo era um doutor da Igreja Católica, depois canonizado como santo, e ele usou essa expressão apócrifos para livros que não constavam no Tanakh hebraico, livros que ele assim denominou apócrifo, e essa palavra pegou. Então, mesmo para os livros do Novo Testamento, teologicamente denomina-se apócrifos aquele que não consta como inspirado, então não foram colocados das Escrituras. Havia muitos livros e foram selecionados estes, e os que ficaram de fora foram chamados apócrifos. De sorte que essa palavra vem do grego apócrifa. Então, esses livros não quer dizer que eles não são livros válidos. Não são inspirados, mas são livros válidos historicamente. Tanto que alguns escritores dos livros canônicos fizeram nos livros canônicos citação de livros apócrifos. O apóstolo Paulo cita um livro apócrifo chamado A Vida de Adão e Eva, na sua 2ª carta aos Coríntios. Ele faz 2 citações. Também nós vemos o caso de Mateus, que cita um livro apócrifo em que denominava que Jesus seria chamado Nazareno, e se cumpriu, porque Jesus residiu. Esse livro era antes do nascimento de Cristo, e Jesus residiu em Nazaré e depois foi chamado de Nazareno. Mas uma das mais emblemáticas citações apócrifas fez o apóstolo Judas, quando cita lá na sua carta de um único capítulo, sua epístola, que ele cita: os anjos que não guardaram o seu principado, Deus, ou a sua habitação, o seu corpo angelical,
mas se insuflaram assumindo a forma humana para estarem com mulheres, Deus os encerrou em cadeias eternas no Tártaro até o dia do juízo. Isso está no livro de Enoque. E Enoque chega a dizer que foram 200 anjos que fizeram isso, estão presos até o dia do juízo. Foi um outro tratamento de Deus lá no Tártaro. De sorte, amados, que essa parte histórica ou de escola dominical, às vezes eu cito para enriquecer um pouco nosso conhecimento de Deus. Mas voltando ao texto do centurião e seus soldados que cabiam zelar do evento da morte de Cristo e dos dois malfeitores Dimas e Gestas, aqueles homens tiveram a tarefa de executar tudo aquilo que Roma tinha como ação de tortura na crucificação. A uns daqueles 100 homens coubem a tarefa de despir Jesus, porque Jesus foi crucificado nu, quando fala nu, apenas com a roupa de baixo, que nós consideramos hoje a roupa íntima. Naquele tempo havia uma roupa íntima também. Então tiraram-lhe a túnica, que ele usava por fora, que era sem costura, tecida de cima para baixo, simboliza a justiça de Cristo. E o texto diz em João, tiraram-lhe também o vestido. E ele foi crucificado apenas com a roupa íntima. E isso tem um sentido espiritual, porque o vestido que tirou de Cristo foi partido em 4 pedaços e dado um a cada um dos soldados que fizeram essa parte da ação. E eu sempre costumo dizer, muito tempo estudando a palavra, Deus trouxe a revelação desse texto a mim. Porque a primeira evidência de pecado lá no Éden, preste atenção, quando o homem pecou, a mulher tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que ele comeu, a primeira evidência de pecado, e perceberam que estavam nus e se esconderam ao ouvir a voz de Deus na viração do dia que vinha ao jardim. E quando Deus pergunta, Adão, onde está? Por que se escondeste? Disse, porque vimos a tua voz e escondemos porque estávamos nus. Quem te mostrou que estava nu? Porventura comeste do fruto? Foi o diálogo de Deus. Então o pecado trouxe essa consciência de nudez. E Deus ali tirou a roupa improvisada que eles fizeram de figueira, que não tinha durabilidade. Mostra que aquilo que o homem providencia para si como para cobrir o seu pecado, sua nudez, não tem durabilidade, não tem roupa de figueira, é algo perecível facilmente. E Deus ali coloca uma roupa de pele de animal. Deus foi o primeiro alfaiate da história. Coseu roupa de pele e colocou em Adão e Eva. E ali Deus já estava anunciando que o cordeiro viria para ser despido e a sua veste cobria a nudez espiritual do homem. Então, quando os soldados, achando que estava só obedecendo a Roma, mas preste atenção, amado, os preceitos de Deus é muito profundo. Quem manda é Deus, nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam. Ele é o grande eu sou, o grande El Shaddai. Deus é que coordena todo o universo, nada acontece sem o propósito dele. Até aquilo que o ímpio acha que está fazendo, por si próprio, ele está fazendo com o consentimento de Deus. E muitas vezes ele está cumprindo o desígnio de Deus. Então, quando aquele soldado despiram Jesus e disseram assim, eu quero um pedaço dessa roupa, outro disse, também quero. E dessa função tinha 4. Então, vamos cortar um pedaço para cada um. Estava anunciando que o Cordeiro de Deus estava sendo despido para que a sua veste cobrisse a nudez do mundo. E por que do mundo? Porque o mundo tem 4 pontos cardinais. Terceira série, quando você estudava lá, do primário. Quais são? Norte, sul, leste e oeste. Ele cobriu a face da terra. Jesus veio para tudo, a salvação é para todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E a túnica não podia ser cortada, que a justiça de Deus não pode ser fragmentada, ela é perfeita. Lançaram o sorte e ficou com um só soldado. Tem outra interpretação, muito séria, a justiça de Deus caiu sobre Israel. Israel foi desenxertado
da oliveira para nós ambuzeiros, nações, gentios, fôssemos certados. Israel foi afastado, tirado do entendimento. Israel até hoje espera o Messias, mas foi um plano de Deus para que as nações, os gentios, chegassem à salvação. Mas a palavra de Deus, depois todo Israel será salvo. Paulo é muito enfático na carta aos Romanos. De sorte, amados, que a outros couberam pegar longos pregos de 18 centímetros. Eu fiz questão em ver nos livros da história, cravos muito grandes, imagine 18 centímetros. Pega uma régua de 30 aí, pegue um pouco mais da metade de uma régua de 30. A régua de 30 é aquela que você estudou na escola, né? Ela é mais ou menos desse tamanho aqui. Então você pega 18, é mais ou menos isso o tamanho do prego que foi cravejado nas mãos e nos pés de Jesus na cruz do Calvário. Como se fosse um trabalho qualquer, algo doloroso, terrível, e aqueles homens tinham prática de fazer isso, que Roma punia transgressores com crucificação há muito tempo, então eles já conheciam daquilo, e eles foram executando. A outros coube erguer a cruz e fixá-la num buraco cavado no chão, no Monte Calvário, para que ela ficasse firme e erguida, visível a todos que presenciaram o evento. Mas aquilo também era cumprimento da palavra. Jesus diz em João 12:32, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. O próprio Jesus disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Preste atenção, amado, tudo que vai acontecendo na história é Deus trabalhando. Deus tem o controle da história, desde o início do mundo até o final. E você faz parte dessa história, tem um papel importante. Eu e você, cada um de nós. Não pense que esses acontecimentos aí são banais, não. Deus, quem está no controle é Deus. Na hora certa, Ele tira um, bota outro, Ele estabelece reis e faz cair. Aramacalabassúria. Deus é todo poderoso. Nabucodonosor era a cabeça de ouro na visão de Daniel, e disse, olha, meu reino é inigualável, era mesmo. Nunca houve um reino na terra como o de Nabucodonosor. Nem territorialmente, nem em riqueza. Ele dominou todo o mundo antigo. E no tempo certo, Deus tira Nabucodonosor, coloca no campo, sem entendimento, como se fosse animal, comendo palha como boi. E pega um rei persa, coloca no lugar, para se cumprir a escritura. E veio assim, cabeça de ouro, tronco de prata, quadril de bronze, pernas e pés de ferro, até os dedos da estátua, que são as 10 maiores nações do mundo. Nós estamos vivendo agora os pés da estátua, nós estamos nos dedos da estátua, parte de ferro e parte de barro. E a Bíblia diz que na visão de Daniel foi vista uma pedra, aramacalabassúria, movida não com mãos, uma pedra grande que esmiuçou a cabeça de ouro da estátua, o peito de prata, o quadril de bronze, que era o reinado grego que sucedeu os persas. Depois Roma, que era as pernas e os pés de barro. Roma não é tão forte como já foi. Roma estava aqui vivendo o auge. No tempo de Jesus estava vivendo as pernas de ferro. Era Roma que mandava no mundo. Hoje quem é Roma? Quem é a Itália hoje? Talvez a Rússia hoje seja até mais proeminente no mundo. Estados Unidos é muito mais proeminente do que Rússia, do que Roma. Estados Unidos hoje tem arma bélica para brigar com o mundo inteiro que ele quiser. Se o mundo todo dissesse assim, eu tenho inimigo, Estados Unidos vai brigar. Estados Unidos ainda tem mais armas, mais guerra, mais jato, mais bomba atômica do que o mundo todo. Estados Unidos é um país dos 10 maiores do mundo. Estados Unidos é um dos dedos de barro da estátua. Mas a pedra está esmiuçando e ela já está chegando nos dedos. Essa pedra é o reino de Cristo que está vindo e vai se formar como um grande monte, do qual você é súdito, você é celebridade, você é oficial desse reino, que não passará a outro reino. Louvado seja o nome do Senhor. De sorte, amados, que aqueles soldados estavam cumprindo o que Deus tinha estabelecido, e a outros coube quebrar os ossos para acelerar a morte, porque estava chegando no sábado, que era a partir das 18 horas. E os sacerdotes
Sumo sacerdote Anás, Caifás, judeus, só acelera a morte porque não pode entrar no sábado, porque o sábado dos judeus é sagrado. Ou melhor dizendo, começa da sexta-feira, o sábado começa 18 horas da sexta-feira. E ali quebraram os ossos para acelerar a morte. Quebrou do primeiro Dimas, quebrou do terceiro Gesta, mas não pôde quebrar do segundo, porque havia uma palavra, presta atenção, o maior poder do universo é a palavra de Deus, que está no meu, no teu coração, se encha da palavra. Aquele que se une ao Senhor, o Espírito com ele. Quanto mais você lê a palavra, se enche da palavra, você começa a ficar eterno. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E não passa também quem está cheio da palavra. Aleluia. Havia uma palavra que diz, no Salmo 34, 20, nenhum dos seus ossos podem ser quebrados. E aquele soldado não pôde executar a ordem de Roma. Mas tinha outra palavra que disse assim, transpassaram-lhe o lado. Ele, sem saber porquê, pegou, minha irmã levita, uma lança e feriu o lado de Jesus. Só me mandaram quebrar os ossos, estou desobedecendo Roma, e não sei por que eu estou fazendo isso. Ele estava cumprindo a profecia, transpassaram-lhe o lado. E do lado saiu sangue e água. Estava nascendo a igreja de Deus ali. Nascido não só de sangue, mas de água, que quer dizer do sangue, o Espírito de Deus, da água a palavra. João fala isso, nós fomos nascidos do sangue e da palavra. Assim como Deus fez uma incisão em Adão e tirou ali Eva, agora Deus está fazendo incisão em Jesus e tirando a noiva do cordeiro, a igreja. E aquele homem não sabia que ele tinha, irmã Vanilde, um papel tão importante de ferir o lado e não quebrar os ossos para nascer a igreja. Que coisa linda, amado. É lindo demais se ver esse Deus que tudo governa. Yahvé, Tsidkenu, justiça nossa. Elohim, El Shaddai, Todo-Poderoso. Jeová Rafá, Jeová Jireh. Ele tem esses nomes maravilhosos. De sorte, amados, que, considerando que o Império Romano foi um dos mais cruel da história, rígido, austero e dominante, e que venceu grande nação, puniu milhares de homens criminosos e pessoas que se revoltaram contra Roma, aqueles soldados, com o seu comandante centurião, tinha repetido aquelas práticas inúmeras vezes, eles sabiam. Mas naquele dia era diferente, porque ali estava entre os condenados, havia um justo, um homem diferente que era Cristo, que nenhum mal cometera. Ele era, ou é ali, o Benai Elohim, o Filho de Deus, não filho à semelhança de anjos, mas o único filho gerado de Deus, como está escrito, Salmo 2, verso 7, tu és meu filho, hoje te gerei. Estava ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que levava o pecado de muitos, inclusive até daqueles centurião e os que com ele guardavam. Interessante, amado, essa expressão, levar o pecado de muitos. Por que não levar o pecado de todos? Eu gosto de pontos salientes da Bíblia, já notou? Onde é que está dizendo que ele levou o pecado de muitos? Isaías 54. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que ele traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos sarados. Ele foi reputado como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi oprimido por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. Ele levou o pecado de muitos, versículo 12 do capítulo 54, depois se confere. Por que o escritor não botou o pecado de todos? Porque ele só leva o pecado de quem crê. Quem crê, ele diz, então agora você crê, o seu pecado vem para mim, minha justiça para você. Quem não crê, continua com o seu pecado. Presta atenção, Jesus não leva o pecado de quem não crê. É interessante. Porque o ato de crer é que faz a troca. Quando eu creio, há substituição, então você recebe a justiça. Por isso que Paulo escreveu, justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Os que não têm fé, não têm paz com Deus e continuam com o seu pecado. Morre com o seu pecado, vai para o inferno. Por isso que ele leva o pecado de muitos, não de todos. Leva daqueles que creem. Embora ele morreu por todos, ele só leva os pecados de quem aceita. Então, para a gente entender essas coisas da Bíblia. Coisa linda. E aí, amados, fatos sobrenaturais inigualáveis ocorreram naquele dia durante aquelas longas 6 horas. Por que 6 horas? Tem nada a ver com vocês orar, viu? Tem um ditado aí, uma anedota aí que vai no meio gospel,
Principalmente na Assembleia de Deus, crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não tem nada a ver com isso. 6 horas aqui porque Jesus foi crucificado. Segundo o Evangelho de Marcos 15, 25. A hora terceira, que é 9 da manhã, e expirou a hora nona, 3 da tarde. Então dá um lapso temporal de 6 horas. Segundo o texto de Marcos 15, 34 a 37, ele expirou na hora nona. E por que expirou na hora nona? Tudo na Bíblia, diga comigo assim, nada na Bíblia é em vão. Tudo que foi escrito, pode falar, tudo que foi escrito, tem revelações. Ontem, quando eu orava, Deus falava comigo que existe no mínimo, viu, irmão? Eu acho até que existe mais. Mas no mínimo 3 níveis de revelações tem na palavra de Deus. Primeira revelação, quando você lê um texto, o texto como está escrito, ele já é uma revelação. Então quem lê a Bíblia, até o ímpio, quando ele lê assim, ele tem uma revelação porque é letra, ele estudou português, interpretação de texto, né? Está em todos os concursos, todas as provas. Então, imagine um juiz, um magistrado do direito, uma professora de português, mesmo que não seja crente, ou até uma pessoa normal, que foi alfabetizado, ele consegue ler o texto e entender o texto. Essa é a primeira revelação. Tem a segundo nível de revelação, que vocês estão tendo agora, é quando um pastor, um professor de uma escola dominical, um mestre na palavra de Deus, prega a palavra, então ele vai além do texto trazer outras coisas, é o segundo nível de revelação. Só que há um terceiro nível de revelação, foi descoberto agora por um cientista americano, que ele pegou a Bíblia em hebraico original, colocou num computador com um software muito bem desenvolvido e começou a buscar códigos cruzados das Escrituras. Você já viu aquele caça-palavras? Quem já fez caça-palavra aqui? Passa tempo, não tem um caça-palavras aqui, bota um bocado de letra, né? E você vai na vertical, na horizontal, na perpendicular, né? Você vai formando palavras, não é assim? Ele fez um programa de computador, um código, e colocou na Bíblia original e começou a achar muitas coisas na história. Depois vou trazer com os irmãos com calma, porque senão vai tirar, é tão profundo que vai tirar a gente aqui da palavra. Só vou contar uma. No Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Você sabe o que foi que ele encontrou ali, na vertical, nesse texto? Encontrou assim, ó, atentado em 11 de setembro de 2001. O que foi que aconteceu? As 2 torres gêmeas. Interessante que o presidente da época, que era Bush, citou isso 4 dias antes. Estava dando discurso assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Os Estados Unidos conhecem muito a Bíblia. Ele encontrou ali o atentado de Osama Bin Laden contra os Estados Unidos na Torre Gêmea, nesse versículo. Olha que coisa profunda. Esse é um terceiro nível, mano. Só para você ver como as escrituras é maravilhosa. Não vou parar aqui. Então, nessas 6 horas, Jesus é crucificado às 9 da manhã e expira às 3 da tarde, em ponto ele expirou. Se você for lá no Velho Testamento, a ordem de Deus a Moisés, quando instituiu o mexicão, o tabernáculo, Deus disse a Moisés, faça tudo conforme o modelo. E o modelo é o seguinte, pegarás um cordeiro primogênito sem defeito, a oferta pelo pecado, simbolizava Cristo. Guardarás durante tantos dias, igualzinho, Jesus foi tomado, preso, surrado, ao mesmo tempo. Na quinta-feira, guardarás por 24 horas. Imolarás o cordeiro entre as 2 tardes. Entre as 2 tardes, amado, porque os judeus entendiam que de meio-dia até 3 da tarde era a primeira tarde. De 3 da tarde até 18 horas, segunda tarde, porque os judeus é tudo de 3 em 3 horas. Né?
que também eles dividem a vigília da noite assim. De 18 horas até 9, primeira vigília da noite. De 9 até meia-noite, segunda vigília da noite. De meia-noite até 3 da manhã, terceira vigília da noite. Por isso, quando o texto diz assim, que Jesus vem andando sobre as águas, a quarta vigília da noite, de 3 da manhã até 6 da manhã. Então, entre as duas tardes, era exatamente a hora que lá no tabernáculo Moisés, por ordem de Deus, matava o cordeiro, 3 da tarde. Tanto que essa hora ficou tão marcada no Novo Testamento, que Paulo e Silas foram orar a hora nona no templo, quando o homem disse, dá-me uma esmola. Eles já tinham costume, a igreja primitiva, de orar às 3 da tarde. Então, se você quiser fazer um propósito com Deus agora em 2024, onde você estiver, separa 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, 30 segundos. Talvez você esteja trabalhando, mas está ali em oração, no banco, na escola, onde você estiver, o Senhor. Comece a orar, 3 da tarde. E se você estiver em casa, um feriado, bota o joelho no chão, uma hora maravilhosa. Foi a hora também que Pedro, orando, viu quando um vaso desceu do céu, ele viu a visão. Sai um lençol muito grande, pode ver lá. Hora nona. Como um bocado de animais, peçonhento, cobra, lagarto, lagartixa, mata e come, diz, é imundo. Não chame de imundo o que Deus purificou. Deus ali estava mostrando que Deus ama os gentios e queria que Pedro fosse pregar na casa de Cornélio, porque a salvação gentil. Cornélio era gentil. E Pedro depois entendeu pelo Espírito Santo que ele deveria ir na casa de Cornélio, e Deus salvou a família de Cornélio e encheu do Espírito Santo. Então, quando Pedro vai e Silas, na hora nona, subindo, ou Pedro e João, o templo de Formosa para orar, aquele homem disse, dai-me uma esmola, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou, em nome de Jesus Cristo, levante e anda. E o homem saltou, foi curado na hora da sua paralisia, e entrou no templo glorificando. Então, essa hora nona, amado, entre as duas tardes, a hora que Cristo expirou, 3 da tarde. Hoje é domingo, se você puder, 3 da tarde, agradeça, dobre seus joelhos, diga, muito obrigado, Senhor, foi a hora que Jesus expirou. Que coisa maravilhosa. De sorte, amados, que na hora nona, 3 da tarde, ele expirou. Deu um brado, como lemos aqui. E aí se desencadeia vários eventos miraculosos, extraordinários, que eu quero pontuar a vocês até o final da palavra aqui. Eu estou olhando para o relógio para que você chegue em casa cedo para almoçar com a sua família nesse dia especial. Em primeiro, houve trevas sobre toda a terra. Isso aí já tinha acontecido até antes de Jesus expirar, viu? Desde a hora sexta até a hora nona. De meio-dia até 3 da tarde, tudo ficou em trevas. Por quê? Também não foi em vão. Havia 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. E pela lógica, ele tinha que tomar um cordeiro naquele dia, sem defeito, para imolar no templo. E Deus providenciou que houvesse treva para que ele não pudesse tomar cordeiro nenhum. Porque naquele dia o cordeiro de Deus já estava sendo imolado. Não poderia haver 2 cordeiros. Isso é muito profundo. O cordeiro que era tomado antes era a anunciação do verdadeiro que viria, como disse João, o Jordão, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus fez com que houvesse trevas. O escritor diz assim, o sol escureceu. Que na verdade nós sabemos hoje o que é isso. Houve um eclipse lunar pleno. Quando a lua consegue tapar todo o sol. Porque o sol não poderia escurecer, porque o sol é uma estrela de uma grandeza extraordinária, que se ele escurecesse ou morresse, qualquer coisa assim, toda a Via Láctea entrava em colapso. Os 9 planetas que orbitam ao Sol perderia sua gravidade e chocaria entre si, a Terra com Marte, Marte com Júpiter, com Saturno, e assim acabava tudo. Hoje, pela ciência, nós entendemos que houve um eclipse lunar, que realmente escurece tudo, fica igual de noite. Se tiver um eclipse pleno aí, você vê que isso ocorre. De sorte que foi a providência divina para impedir que naquele dia se preparasse outro cordeiro. Não poderia, porque o cordeiro de Deus estava. E aí Jesus
Diz assim, perto da hora nona, Eli, Eli, em algumas traduções, Eloi, Eloi, aramaico, por que me desamparaste? Porque naquele momento, os nossos pecados estavam, de todo aquele que crê, estava indo sobre Jesus, Cordeiro de Deus, e o Pai não pode coexistir com o pecado, e o Pai se afasta. O Filho se fez pecado por nós. Há um versículo que diz assim, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Catuca a pessoa que está ao seu lado, diga, você é justiça de Deus, porque Jesus se fez pecado por você. Aleluia. E naquele momento em que os nossos pecados, de todo aquele que crê, embora você não houvesse nascido, mas Deus conhece o futuro. Deus não é pego em surpresa, amado. Tudo de Deus é feito previamente, porque Deus conhece o amanhã. Amém? Por isso que alguns irmãos, às vezes até pregador, diz assim, Jesus disse que ele nos foi preparar lugar. Jesus não disse isso na Bíblia. Por que não disse? Porque se você for olhar todo o texto sem extrair a parte A, você vê que ele não disse isso. Ele disse assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Por que há muitas moradas? Porque já preparou a morada de Ivan, já preparou de Andréa, já preparou da mãe de Andréa, já preparou de Simone, já preparou da irmã, do pastor Marcos, já preparou tudo, que ele disse assim, eu sei o número dos santos que vão se converter, até aqueles que ainda estão no mundo aí, nas procissões, ele já sabe quem vai se converter. Então ele já preparou a mansão de todo mundo. Então ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas, ou seja, já existe. Se assim não fosse, ou seja, se não existisse essa morada, eu vos teria dito, vou preparar o lugar. Aí a pessoa tira toda essa parte do versículo e diz assim, Jesus disse que foi preparar o lugar. Não é, amados. É a mesma coisa que o pastor Marcos diz assim, olha, na Igreja Batista da Paz há muita cadeira. Se assim não fosse, eu vou dizer a vocês, eu vou fazer uma campanha para comprar cadeira. O pastor está dizendo que vai fazer campanha para comprar cadeira? Não, ele está dizendo que há cadeira. Se não tivesse, ele ia fazer uma campanha. Ele está fazendo campanha para o elevador. Então, veja, amado, a Bíblia é linda, né? Então, catuca ele e diga assim, você já tem uma mansão, já está pronta. Não tem no céu canteiro de construção civil de obra, nem anjo agora, olha, faz o traço aí, a massa corre que Jesus está para voltar e tem que chegar, a mansão está pronta. Não, porque Deus formou essa mansão de sua palavra. Haja a mansão e passou a existir. E não é de bloco de cimento, é de pedras preciosas. É muito profundo. De sorte, amado, que o nosso pecado foi para Jesus e o Pai separa dele, algo que nunca aconteceu em toda a eternidade. E o Filho sentiu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas logo em seguida, Jesus dá um brado e diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí acontece outro fato notório. O véu do templo se rasgou. E muitas vezes, amados, nós temos uma cultura aqui no Ocidente, falar de véu é véu de noiva, né? Aquele negócio fino que a noiva usa, e você, olhando a noiva de costas, você ainda vê o vestido e vê quem está passando do outro lado pelo véu. A gente fica com essa ideia de véu, né? O véu do templo, para vocês terem uma ideia, ele tinha 9 metros de largura. Ó, largura, 9 metros. Pode olhar lá em Êxodo, Deuteronômio. Por 18 de altura. Então ele tinha o dobro de altura pela metade de largura. Então era um véu imenso. Mas chamava de véu, mas não tem a ver com véu de noiva, porque a espessura dele era 76 milímetros de espessura. Sabe o que é isso? 7 centímetros e 6 milímetros. Você sabe o que é 7 centímetros e 6 milímetros? 7 centímetros e meio aproximadamente. Uma reima de papel ofício tem 5 centímetros. Quando você compra 500 folhas, você compra material escolar do seu filho, eu vou comprar, a professora está pedindo 500 folhas de ofício, você compra uma reima de papel, né? Tem Report, tem outras marcas, né? Suzano,
aquela reiva de papel, que é mais ou menos dessa grossura, tem 5 centímetros. Bote mais meio, a espessura do véu era isso aqui, mais ou menos. Estudos dizem que se botasse 4 carros de cavalo de um lado, 4 de outro, com o véu aberto, puxando, não rasgava. Era um tecido muito grosso, que dividia o lugar santo do santo dos santos. Quando Jesus expirou, deu o brado, ele se rasgou sem mãos, de cima para baixo, dizendo, a partir de agora essa divisão não tem mais sentido, porque não só o sumo sacerdote tem acesso uma vez por ano, mas já que o sangue do Cordeiro chegou até o céu, todos aqueles que crê agora é sacerdote, pode entrar para ministrar, como nós estávamos ministrando aqui no louvor, na adoração, como você ministra toda hora que você ora na tua casa, porque o culto, amado, é 7 dias por semana, 24 horas. Tem irmãos que dizem assim, você foi para o culto domingo, está errado, o culto não é domingo. Você foi para a igreja é você, então você foi para você. Está dizendo a minha esposa no caminho. A gente está indo para a igreja? Não, a gente está indo para o local de reunião dos santos. Aqui é uma reunião dos santos, a igreja é você. O culto está em Romanos 12, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 7 dias por semana, 24 horas. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformável. Aqui é reunião. Tem gente que diz assim, aqui é altar. Não, aqui é um elevado para o pastor pregar e ser visto por todos, a irmã cantar e ser visto por todos. O altar é você. O templo é você. Porque se aqui fosse o altar mesmo, não digo nem aqui, que aqui é uma igreja de critério, nós temos um pastor abençoado, pastores abençoados, que tem critério. Mas quando chega a época da eleição, todo desconcertado aí, pastor Marco, recebe microfone para subir, para falar. Subir era fulminado, porque no altar, lá no Velho Testamento, se até o sumo sacerdote entrasse com alguma transgressãozinha, ele era fulminado. Usar foi tocar na arca, para ela não cair, foi fulminado. Os filhos de Eli foi fulminado, os filhos de Arão. Se aqui fosse altar, alguém subir aqui, fulminado na hora. Não, aqui é uma levada, amado. O altar é você. Então, amados, o véu se rasgou. Por isso que o escritor de Hebreus disse assim, tendo, Hebreus 10, 19, ousadia e autoridade para entrar no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, a sua carne. Aquele véu simboliza a carne de Cristo que foi transpassada. E tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, o grande sacerdote agora é Cristo, cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retemos firme a confissão da esperança, porque fiel é o que fez a promessa. Para terminarmos, o texto diz no verso 51, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Eu fui estudar, porque eu gosto muito de estudar, mas já notou isso, né? A escala Richter foi criada por 2 americanos. Um chamava Charles Richter, que deu o nome à escala, e Bueno Gutenberg, em 1935, na Universidade na Califórnia, que ela vai de 1 a 9 graus. Cada grau, ele é 30 vezes mais forte, ou seja, o primeiro grau é 1, o grau 2 é 30 vezes mais forte do que o 1, e vai assim. Um terremoto, preste atenção, para ter poder de fender as rochas, ele é de um grau altíssimo, próximo a 9. Não foi coisa pequena, não. Quando Jesus morreu, o terremoto que deu foi as pessoas tentarem segurar no monte e não ficar em pé. Rochas se abriram, sepulcros. Santos ressuscitaram. É outra mensagem, não vou entrar agora. Mas diante desses fatos, aquele capitão de 100 homens experiente,
que já tinha feito aquele ritual para muitos malfeitores de Roma, ele emite uma frase histórica: não se admire se chegarmos no céu e encontrar ele lá, viu? Que a Bíblia diz que todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. E aquele homem que estava ali cumprindo um serviço para Roma, ele disse assim: eu já prendi, já crucifiquei muito vagabundo, criminoso, malfeitor. Nunca aconteceu nada, o sol não escureceu, a terra não tremeu, não houve terremoto, o véu do tempo ficou lá intacto, tudo. E ele, muito inteligente, quando ele viu todos esses efeitos, ele disse assim: verdadeiramente esse era o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu quero findar aqui, bem rápido. Teria mensagem aqui para mais uns 15 minutos, mas só tenho 6. Eu quero falar na minha homilética final de 4 tipos de pessoas. O primeiro tipo é aquelas que só se atenta para os fatos naturais, acontecimentos naturais. Por exemplo, havia uma matança de condenado, ordenado por Roma, tudo ali, a multidão assistia ao espetáculo e zombava. Havia esse grupo, só zombava. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Houve trevas, e ele está dizendo: não quero saber de trevas, olha lá, dá para ver a cruz aqui, está dando para ver aqui. Desce da cruz. Ele está clamando por Elias, os zombadores. Você conhece algum tipo aqui? Na terra é o que mais tem hoje, né? Homens zombadores aí, que zombam até do Evangelho, mas eles estão sendo pesados na balança de Deus. O segundo tipo, aqueles que seguem a opinião da maioria, sem analisar a opinião mais assertiva para a situação. É chamado Maria vai com as outras. Tinha muito ali. Muitos gritavam e outros estavam gritando, eu vou gritar também. Gesta, o ladrão da esquerda, era desse. O povo dizia assim: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Ele aí estava ao lado de Jesus e disse: se és o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. Mas o outro já não era dessa multidão. Aí disse: colega, eu ouvi o que você falou aí. Nós estamos morrendo porque somos malfeitores, ladrões e salteador. Esse do meio nenhum mal fez. E arrependido ele faz uma oração a Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E essa oração é muito profunda. Quando ele diz Senhor, ele está dizendo: reconheço que tu és o dono, que tu és maior do que tudo, tu és Senhor. Uma palavra só ele reconheceu: Senhor. Pois lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Então você é rei, porque tu tens reino. E depois ele cria na vida após a morte, porque ele estava morrendo, e disse: lembra de mim quando entrar no teu reino. Disse: você vai entrar no teu reino, porque tu és Senhor. E eu estou perecendo, mas lembra de mim. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas há um terceiro tipo, aquelas pessoas que, vendo os sinais e fatos espirituais, desprezam. A multidão viu tudo isso, mas desprezou. Há um texto que me chama a atenção. Quando Jesus ressuscita Lázaro, 4 dias já cheirava mal. Diz as Escrituras. Um fato notório numa pequena cidade chamada Betânia. Todos amavam Lázaro, Marta e Maria. Todo mundo da cidade foi para o sepultamento. A cidade toda estava lá. Quando Jesus chega e diz assim: tirai a pedra, tiraram a pedra. E Marta disse: Senhor, já cheira mal, mas Jesus mandou. E Jesus ora ao Pai e diz: Lázaro, vem para fora. Amado, era para a cidade toda se converter de joelho. Ou como diz um pastor colega da Igreja Mundial do Poder de Deus, era para aplaudir de pé. Você sabe o que o texto diz? E muitos dos judeus que ali estavam creram nele. Teve gente que, mesmo vendo um morto, há 4 dias ressurgir, sair enfaixado, desatável, e ele continuou vivendo a vida dele de pecado e foi para o inferno, já está no inferno. Porque para ele não adianta só escurecer, terra tremer, véu se rasgar, ele continua vivendo no pecado. É um tipo de gente. Tem gente que a gente leva para a igreja, busca em casa, dá carona, ele fica doente, vai no hospital, ora com óleo, ele é curado, mas ele não quer o evangelho.
Tem outros que a gente chega assim, dá uma pequena palavra e ele se rasga todo, chora e se converte. Que coisa, né, irmão? Que coisa. O quarto e último tipo. E esse tipo terceiro, o sumo sacerdote estava lá, os principais judeus, tudo zombando. O quarto tipo é o tipo onde estava o centurião e os seus soldados. Que naquele dia que ele fez aquele mesmo ato que ele fazia sempre quando Roma condenava, e ele viu os sinais. E ele disse, verdadeiramente este era filho de Deus. Fiquemos de pé nesta manhã.